Quer saber como é ter um Fiat Argo 0 km depois de 1 ano e meio de uso? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te contar. E aí pessoal, beleza? Aqui é o compadre João. Eu vou contextualizar um pouco sobre o meu uso do Fiat Argo. Eu sou um cara que dirige bem tranquilo, assim, tranquilo respeitando os limites de velocidade. Se o lugar é a 50, eu vou a 50. Se é aqui em São Paulo, tem a marginal, é 120, eu taco 120. Então eu sou esse tipo de motorista. Na maior parte do tempo eu ando com a minha companheira, né? Então 2 pessoas. Eventualmente vai adultos atrás, né? Parentes, primos. Não uso o carro para trabalho, como eu trabalho home office, meu uso é mais para ir no mercado, ir num shopping, ir passear em algum lugar diferente. Uma informação importante, a minha altura, eu tenho 1,83 m, 1,84 m, mais ou menos. Acho que isso vai ajudar contextualizar e a vocês entenderem os pontos que eu vou falar adiante. Primeiro deles é sobre o consumo do carro, e falando um pouquinho sobre o tempo que eu tô com o carro, eu peguei ele em abril para maio de 2024, atualmente estamos em janeiro de 2026, então temos aí mais ou menos 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio na verdade de uso. Nesse tempo todo eu rodei aproximadamente 10 mil quilômetros com o carro. Nesse tempo, o consumo médio ficou na faixa dos 12, 13 km por litro. Tá? Considere que eu moro em São Paulo. Isso eu estou falando da média de consumo desde que eu comprei o carro. Então, isso conta muito trânsito de para e anda, vai contar também os trechos onde eu peguei uma estrada mais tranquila, por aí vai. Ele é um carro bem econômico, tá? É 1.0. Eu já peguei para ir, por exemplo, na praia, pegar uma estrada limpa, e o consumo ficou em 18 km por litro, então é algo bem interessante. É um consumo que até mesmo ultrapassa a avaliação lá do Inmetro, e o consumo na cidade ficou bem na faixa, né? O consumo médio geral ficou bem na faixa do que eles estimam ali. Então, se for, por exemplo, para eu ir num shopping num tempo mais limpo, vai bater ali os 13, 14 km tranquilamente. Isso na gasolina. No etanol, ele tem um pouquinho mais de potência, então, consequentemente, ele consome mais. Mas também é uma média, fica numa média bem boa ali no etanol, na faixa dos 9, 10 km por litro. Falando um pouquinho sobre a responsividade do carro, né? Com esse termo eu tô falando mais da resposta do carro mesmo, né? Então, você tá ali para você desviar de um buraco, os comandos, até mesmo da multimídia, esses tempos de respostas, eles são muito bons. A direção é uma direção elétrica, você é igual lá no Pica-Pau, você consegue dirigir com um dedo se você quiser tirar uma onda. Os pedais eu acho muito confortáveis, não tenho nada assim a reclamar de, por exemplo, embreagem muito alta ou muito baixa, eu acho ela na medida certa. O câmbio, por ser Fiat, né, ele é um câmbio um pouquinho mais longo, então quem vem, por exemplo, de um Volkswagen vai estranhar. Se você não tem muita frescura, uso de pai de família, uso de Uber, um carro show de bola. Multimídia responde bem aos comandos, não tem travamentos, considerando que é um carro dos mais básicos, muito bom. Próximo ponto é sobre a questão do conforto. Então, como eu falei, a minha altura, cerca de 1,83, 1,84, mais de 100 quilos. Eu acho um carro confortável. Ele consegue, para o tamanho dele, ter um espaço bom, né, de encaixe para as pernas, para os ombros. Não é aquele carro que você entra, senta e fica esbarrando assim na lateral da coluna, nem aquele carro que você fica com a perna muito encostando no console ou no câmbio. Mesmo eu com essa altura, um adulto mais ou menos na mesma faixa de altura consegue ir tranquilamente atrás de mim no carro. Também, se você estiver levando um passageiro, não acontece com tanta frequência aquilo de ficar o braço roçando, como em carros menores acaba sendo muito comum. Então, questão de conforto, carro muito bom. Porta-malas, ele tem aproximadamente 300 litros. Isso aí eu coloquei na questão do conforto também, pensando em você ir no mercado, carregar compras. Se for uma compra para uma família grande, pode ser que você sinta um pouco de falta de mais espaço, mas para uma família de 2, 3 pessoas, eu acredito que ele dá numa boa. Às vezes, se for uma compra mais cheiona, você vai ter que colocar umas coisas ali no banco de trás, mas nada que vá te fazer desistir do carro. Aí falando um pouquinho sobre os opcionais, o meu ele é a versão Drive 1.0,
Por ser de 2024, ele veio com obrigatoriedade por lei, com o Hill Holder, né, o assistente de partida, e o controle de tração e estabilidade. E outros elementos que ele inclui, eu não botei nenhum adicional, então tudo que veio foi do drive normal. São vidros elétricos na frente, atrás é a manivela, vem um ar-condicionado de uma zona, vem com desembaçador traseiro e frontal, e também ele inclui regulagem de altura no volante, sem regulagem de profundidade. Fazendo um resumão de tudo que eu acho do carro, eu acho que é um carro que vale super a pena. Você que tem uma família, 2 pessoas, tem um filho pequeno, talvez até uma família de 4 pessoas, por ser um carro de entrada, vale muito a pena. Não me arrependo da compra. Pretendo ficar com o carro por muitos anos ainda. Eu recomendo, uso e recomendo. E conforme o tempo for passando, eu vou atualizando vocês, tá? Então aqui essa foi a atualização, coloca aí de 1 ano e meio, a próxima de 2 anos e assim por diante. E é isso. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que eu vou dar uma atenção especial a vocês. E se inscreva no canal, deixe seu like, que nesse canal eu falo de coisas variadas do dia a dia, dou minhas opiniões sobre coisas diferentes, compartilho experiências. Então é isso, até o próximo vídeo.